Boa noite, sejam todos bem-vindos a esta live. Me informem se o som, se está tudo ok, se vocês me escutam. Rodrigo, boa noite. José Eliseu, sejam bem-vindos. Vou fixar aqui. Sidney, boa noite. Tudo bem por aí? Hoje o tema é maravilhoso. Ótimo, muito obrigada, Rodrigo. Hoje nós vamos falar sobre a psicologia por trás dos contos de fadas e como isso impacta o desenvolvimento da personalidade infantil. Vamos aguardar o nosso mestre. Lia, bom dia. Boa noite, quer dizer. Tudo bem? Sua bênção, Padre Wesley. Fabrício chegou. Que ótimo. Então vamos começar. Sua bênção, Fabrício. Sua bênção. Deus abençoe. Tudo bem, querido? Tudo jóia, graças a Deus. Ai, que bom, que alegria tê-lo aqui. É uma grande honra, Fabrício. Seja bem-vindo a esta live em que nós vamos falar sobre a psicologia dos contos de fadas, o desenvolvimento da personalidade. É uma grande honra, uma gratidão imensa você ter aceitado esse convite. Meu pai querido, amado, meu pai espiritual, meu diretor espiritual, aquele que me guia. Então, só gratidão. Eu que agradeço, eu que agradeço. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer. Sabe Vamos. que é a primeira vez, né? Nunca fiz uma live, então. Olha que maravilha! Vai dar Estreante tudo certo. totalmente. Que bom, que ótimo. Vai ser a primeira de muitas que virão. Tenho certeza disso. Amém. Fabrício, apresente-se para nós. Quem é o Fabrício Manuel de Jesus? Essa pessoa maravilhosa, fundador da comunidade católica Novo Ardor e psicólogo. Bom, eu sou o Fabrício, então, né? Sou um filho de Deus, homem consagrado no carisma Novo Ardor, né? Esse carisma que o Senhor plasmou, né? Me convidou a portar. Tenho 48 anos, sou celibatário e na minha vida, na minha trajetória, nessa área psi, eu comecei pela psicanálise, né? Então eu estudei psicanálise, assim que eu terminei minha segunda graduação, então eu comecei a psicanálise. E a psicanálise, ela não é ligada totalmente à área da psicologia, né? Como ciência, sim, mas como estudo e como formação aqui no Brasil, não. Então, eu fiz a psicanálise e fui aplicando a área educacional, fui aplicando ali. Era professor, né? Então, fui professor da Secretaria de Educação, né, mais de 20 anos. E em 2015, o Senhor, né, me chamou assim a entrar para essa área, né, que é uma área da psicologia. Então, depois de mais de 15 anos dentro da psicanálise, eu fui me aventurar, né, a fazer a psicologia. E fiz a psicologia na UNB, terminei a psicologia o ano passado, no primeiro semestre. Então, assim, como psicólogo, né, sou novinho, né, sou novo. Mas como psiquiatra, né, psiquiatra é um sonho ainda. Como, E eu não quem duvido que sabe em um dia, breve né? você está fazendo medicina, porque quantas graduações você tem, Fabrício? Mas na área da psicanálise eu caminho, né, há um tempinho. Então, gosto bastante, né? E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esse mundo da psicanálise, esse mundo aí dos contos de fada.
Que ótimo, Fabrício. Que alegria tê-lo aqui. Está todo mundo aqui, ó, vibrando com a sua presença nessa live. Muito felizes, tenho certeza. Tá travando, pessoal? Ou tá tudo ok? Não, tá Aqui no ok. meu tá tudo ok. Ah, então tá. Então, Fabrício, vamos começar com o nosso tema, né? Que seria justamente a psicologia por trás dos contos de fadas. A gente sempre ouve muito falar, né? Que os contos de fadas, às vezes as mães ficam assim receosas de contar ou não um conto de fada, de lê-lo ou não aos filhos, né? E pelo que eu tenho visto, lido algumas coisas em relação a isso, existe todo um contexto, toda uma simbologia, né? São símbolos que os contos de fadas são utilizados, justamente para que auxilie a criança, né, a lidar com esse caos interior, porque ela passa, porque muitas vezes passa ao largo da gente entender isso. Até porque o que está no nosso inconsciente, às vezes é melhor que permaneça lá, né? Que a própria pessoa ela consiga lidar com aquilo de uma forma lúdica, como é no caso das crianças, né? É muito importante que isso seja por meio da literatura mesmo, né? Porque até, por exemplo, eu não me sinto capacitada nem a gente não consegue acessar essa área também, né? E a criança hoje em dia, não só hoje em dia, como sempre, né? Ela sempre passou por por esse medo do abandono, né? Como em João e Maria, que as crianças são abandonadas na floresta, né? Com esse medo enfim, do pai que permite determinadas situações que a filha passa, como na Cinderela, que a madrasta, ela maltrata a Cinderela, né? E a gente não entende muito bem por que essa injustiça ocorre, mas enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que a criança, ela vai trazer aquilo para si e de alguma forma ela vai processando isso e dando espaço para esse caos interior ser amainado, né? Sim. Então, para a gente falar dessa psicologia, é importante a gente pensar nesses conceitos primeiro, né? Então, primeiro entender o que é a psicologia, né? Então, sendo uma ciência que é, vamos dizer assim, relativamente nova, né? Ali do Uhum, final do século XIX, então, que ela foi realmente se estruturando como ciência. E por que é importante entender o que é a psicologia? Porque a psicologia, como ciência, ela tem um campo muito vasto. Né? E uhum, sendo um campo muito vasto, dependendo da abordagem, né? do uhum, objeto de estudo que pegue, você vai ter coisas e conceitos diferentes. Né? uhum, Então, quando a gente até fala da psicologia que está por trás dos contos de fadas, é importante a gente entender que a gente vai estar falando muito mais da questão da psicanálise e todo o aporte teórico que a psicanálise traz, do que, por exemplo, a análise do comportamento. Né? E uhum. não que não pudesse a análise do comportamento também se Sim. utilizar, porque você vai ter aí evocação de comportamentos e análise do comportamento, ela está muito voltada a isso, né, o behaviorismo. Então, a psicologia é essa ciência ampla que estuda principalmente essas duas coisas, né? A questão do comportamento em si e a questão dos processos mentais, dos processos psicológicos, né, que ocorrem. E é importante a gente entender que mesmo dentro da psicanálise a gente tem autores muito diferentes, cada um focado em uma coisa. Né? Então você vai Uhum. ter aí Charcot, Freud, Lacan, e vários outros, né? Jung, vários outros aí, desde muito antigos até muito novos, né? E então quando a gente pega algo para estudar, é sempre importante a gente lembrar que a gente está focado em um aporte teórico. Então dentro da psicanálise a gente vai ter aí vários até autores que falam, né, da questão do conto de fada, mas hoje essa nossa conversa ela vai estar pautada mais ali nos escritos, nos estudos do Bruno. Aí cada um vai ter uma pronúncia, né? Como ele é um austríaco, é mais alemão, então seria Bettelheim, né? Mas eu vou Isso. falar como um bom brasileiro, vou falar Bruno Bettelheim,
para que as pessoas que vão procurar depois não terem dificuldade. Então, seria o Bruno Bettelheim. Ele é um austríaco um judeu austríaco, né? E na época ali da Segunda Guerra foi enviado para os campos de concentração. Foi enviado primeiro para um, depois para outro, e alguns austríacos ganharam a anistia, e aí eles migraram para os Estados Unidos. Então ele é um psicólogo lá que desenvolveu, né, mais a sua psicologia nos Estados Unidos, deu aula em várias faculdades lá, e ele foi levado a trabalhar, primeiramente, com crianças que tinham uma dificuldade, um sofrimento mental muito grande. Né? E assim, boa parte das suas obras vai estar dentro do autismo, inclusive. Né? E a gente pensar que ele nasceu lá no comecinho do século XX, né, 1903, se não me engano, e morreu ali em 1990, mais ou menos. Então, assim, ele viveu praticamente o começo ali da psicologia. Né? Então, a gente entender, quando a gente for conversando, porque eu gosto de colocar esse conceito, porque muita gente se perde, às vezes, batendo de frente, e é um dos motivos que a gente vai conversar também aí, porque que os pais hoje não usam, né, os contos de fada, porque muita gente tem medo dos contos de fada. É porque dentro da psicologia, se você procurar, vai ter explicação para as pessoas que não querem e não gostam dos contos de fada. Né? Então, é muito importante que você saiba que base teórica está sendo usada, né, para poder você caminhar ali. E também entender o que é um conto de fada. Né? Porque hoje em dia, quando as pessoas querem dizer que uma coisa é muito infantil, ou muito ilusória, muito imatura, então elas usam como se fossem sinônimos. O mito, a lenda, a fábula e o conto de fada. Como se fosse tudo a mesma coisa. Né? E a gente precisa entender, então, que não são, na verdade, a mesma coisa. São 4 conceitos diferentes. Se a gente for estudá-los como um gênero literário, né, no nosso caso aqui a importância está nisso, né, o gênero literário que a gente está falando aqui do conto de fada, a gente precisa entender que mito, o que é o mito? Mito é uma coisa que hoje em dia ela é mais difícil de você escrever ou utilizar nesse tempo moderno. Por quê? Porque mito é quando você pega algo para explicar o mundo e os fenômenos que estão no mundo. Na nossa ciência hoje mais moderna, né, a gente já consegue explicar praticamente quase tudo. Mas se a gente pegar lá nos idos, lá até antes de Cristo, que a gente vai ter a mitologia grega, que é uma das mitologias mais famosas, né, que a gente usa muito aqui também no Brasil, tudo, a gente vai perceber que eles procuravam explicar os fenômenos naturais, né, a deusa do amor, porque explicava como que eu sinto esse amor, da onde que ele surge. Então, uma deusa que criava, a deusa da fertilidade lá, da plantação, né, da agricultura. Então, são coisas para explicar o mundo e os fenômenos que tem no mundo. Hoje em dia, nas sociedades mais desenvolvidas, vai ser difícil você encontrar. Mas se a gente pegar algumas sociedades, eu não estou falando de desenvolvimento de ser melhor ou pior, né? Não é isso. Sim. Mas você pegar, por exemplo, uma sociedade indígena, por exemplo, eles ainda vão ter, né, mitos que vão explicar ali os fenômenos naturais. Sim. Deus Sol, né, a deusa Lua. Então, mito é isso. Mito a gente precisa ter claro. Lenda. Lenda é algo que aconteceu de real, mas com o imaginário cria uma história fantástica ali, né? Por exemplo, a gente tem o nosso folclore brasileiro bem cheio de lendas, né? Como o Saci Pererê, a mula sem cabeça, o lobisomem. Então, assim, não quer dizer que não tenha acontecido algo. Aconteceu algo, mas não relacionado a essas figuras que se acontecem. Aconteceu algo que a pessoa não conseguiu explicar e em torno disso cria-se uma explicação, né? Cria-se o imaginário, é usado ali e então passa-se a ter uma lenda. A gente tem lendas, hoje lendas urbanas, por exemplo, a mulher do algodão, tão famosa. Né? Eu penei com isso daí. Na minha infância, gente, eu tinha medo de ir no banheiro da escola.
Né? Então, assim, na escola é um sofrimento. Ainda Quando existe isso você queria ir ao hoje? banheiro. Ainda existe até hoje, né? Meu Deus, gente. Tinha medo. Medo Né? Então, mesmo. assim, são histórias que acontecem. Pode ter acontecido alguma coisa em algum banheiro? Pode. Mas não necessariamente foi lá a mulher do algodão. Mas o seu imaginário Sim, cria. Então você vai criando uma lenda que vai ficando, que vai sendo popularizada, como o velho do saco, né? Que pega as criancinhas, ou como o homem do carro preto, né? ai, E a Rayane, a gente loura do pensar, banheiro. Era meu terror, a Rayane falando aqui, ó, a loura do pois banheiro. é, para a gente pensar e ver como. Isso são lendas, né? Um Sim, fato que aconteceu com o imaginário cria-se essas coisas fantásticas. As fábulas já são coisas que você pega, são usadas com os animais, né? Animais que sim. você antropomorfiza. Então, Que assim, o ser falam, humano ali, né? ele não tem importância. Né? O ser humano ele tem características é, coadjuvantes ali. Né? O auge da história acontece com os animais. Animais que falam, que têm sentimentos, animais que agem como seres humanos. E eles são o centro da história. E cada animal com a sua característica mais ou menos. Por exemplo, a raposa. A raposa ela é sempre esperta, né? Ela fica ali na espreita, por Astuta, exemplo, para alcançar a astuta, tem uma malícia naquilo que ela faz. Então, quando você sim. pega uma história que vai contar, a raposa vai ser mais ou menos assim. Então isso seria a fábula. Então veja que são três coisas diferentes que a gente iguala ao conto de fada. E aí às vezes a gente mesmo se perde o que é um conto de fada. Né? Então o que vem a ser um conto de fada? O conto de fada, e aí está a importância, por isso que a gente vai falar né, da psicologia por trás dos contos de fada. O conto de fada é uma história de um herói ou de uma heroína, geralmente uma heroína, né? Geralmente uma heroína, mas não que não tenha conto de fadas com os heróis também, tá? Quando eu Uhum, falo heroína, porque é a pessoa o centro, né? O alvo uhum. vamos dizer assim, a peça principal da história. Geralmente é uma mulher, né? Que vai lutar, que vai acontecer alguma coisa na vida dela. Existe o herói que seria o príncipe, mas o príncipe ele é, vamos dizer, de ação passiva na história, né? Ele tem uma ação aqui, Coadjuvante. ali e acolá. Ele é bem coadjuvante mesmo. E aí então, vai acontecer coisas na história dela, né? Sempre vai trazer um conflito existencial, né? Como você colocou lá no começo, a questão de João e Maria, pois, né? Como assim abandonados, né? A história da Chapeuzinho Vermelho, que precisa atravessar um lugar perigoso para ir ajudar né, a avózinha que é idosa, está doente, precisa então Uhum. levar o alimento para ela. É, a história da Rapunzel que fica lá presa, né, e não tem contato né, com o mundo. Sim. A história da meu nome agora, esqueci o nome aqui. Da Não é da Branca de Cinderela? Neve, não, da Cinderela, né, que vai né, lutar porque perdeu né, o pai, a mãe, na verdade, né, e tem a madrasta, depois perde o Isso. pai também. Então, Uhum. são coisas que acontecem na história real. Né? São coisas que acontecem na história real. Mas acontecendo na história real, elas são apresentadas de forma real, elas são desenvolvidas dentro de um enredo que vai acontecer um desfecho. Desfecho A ou desfecho B. Né? Nem sempre esse desfecho ele precisa ser um desfecho verdadeiramente bom, do jeito que a gente quer hoje entender bom. Né? Ou Sim. seja, sem sofrimento nenhum, sem nada. E aí o conto de fada ele traz essa vida, né? Ele traz a vida real, a vida como ela essas inconstâncias que a gente tem na história da gente. E aí então, o que acontece quando você traz isso para uma criança? Hoje, o que é difícil para a gente entender, até quando é adulto, né? As pessoas falam assim, não, a gente só vai entender isso quando é adulto, mas até quando é adulto. Qual é o grande centro hoje da vida? É entender o significado da vida, o sentido da vida. A gente está aí terminando
o mês de setembro, onde faz todo um trabalho para a questão de prevenção e intervenção, né, ao suicídio. E quanto suicídio não acontece, por quê? A pessoa não suicida porque assim, é gostoso, eu vou me suicidar. Não, o suicídio ele é um grito desesperado de alguém que, primeiro, não vê mais saída para nada. E segundo, perdeu o sentido da vida. A vida dele já não tem mais significado. O significado se esvaziou de tal forma que a pessoa não tem por que viver. Não é por que viver. E isso acontece, inclusive, com crianças, né? Eu sei que a gente não vai ver isso aí nos jornais, essas coisas de fato, quando você começa a falar muito, né? E eu percebi muitos casos de muitos adolescentes indo, por exemplo, para a mídia, para as mídias aí de massa, né? Para a internet, falando muito mais do sentimento que estava, de tristeza, de questão de que minha vida está acabando nesse mês de setembro, porque você começa a falar, isso também começa a dar um... Então, de fato, a mídia, a gente não pode pedir que ela apresente esses casos nos jornais, etc. e tal. Mas quem trabalha com isso, né, quem está na área de saúde, na psicologia, a gente sabe que há bastante casos de suicídio, inclusive de crianças. Então, pensar assim, por que uma criança chega ao suicídio? Né? Porque suicídio não é esvaziamento do significado da vida? Quer dizer, como que a criança tem esvaziamento do significado da vida? E aí a gente vai entender que a criança, ela é criança, mas ela existe. Né? O sentimento dela não vai começar só quando ela for adulta. Ela não vai começar a raciocinar só quando ela for adulta. Enquanto é criança, pode ir levando de qualquer jeito, espera ela crescer, que tudo vai funcionar. Não funciona dessa forma. Criança, ela existe. Né? Ela tem presença ali, ela é uma pessoa em desenvolvimento. Mas eu, no auge dos meus 48 anos, sou uma pessoa em desenvolvimento. Né? Como que uma criança não vai estar em desenvolvimento? Então, e aí a gente traz a questão da maturidade. O que é essa maturidade psicológica? Maturidade, se a gente pegar os teóricos do desenvolvimento humano, né, a gente vai ver que maturidade depende muito do ângulo que você olhe. Né? Eu não posso dizer que uma criança é imatura. Eu posso dizer que uma criança é imatura se eu comparar as coisas que ela deveria... Né, eu poderia, se teve o estímulo correto, apresentar e desenvolver naquela idade dela. Mas eu não posso dizer que uma criança... porque uma criança de 5 anos é imatura. Mas é imatura para quê? Para pensar como um adulto? Não é que ela é imatura, não. Ela não tem ainda os o potencial, mecanismos né, de a capacidade dele. Exatamente. Não é que ela é imatura. Se ela age o normal da idade dela, se ela apresenta aquilo que na idade dela se espera, ela tem a maturidade psicológica de uma criança de 5 anos. Né? Assim como um adolescente de 12, de 14 anos, vai apresentar a maturidade de um adolescente de 12, de 14 anos. Né? E eu, com 48 anos, eu preciso apresentar essa maturidade de 48 anos. Né? Então, a gente precisa entender que quando a gente está vivendo na maturidade psicológica, a gente está nesse desenvolvimento. Né? Então, lógico, se eu manter a minha maturidade psicológica com 5 anos de idade, tendo chegado aos 48, de fato, eu vou ser uma pessoa imatura. Né? Agir como alguém de 5 anos de idade, como uma criança de 5 anos de idade, isso sim é imaturidade. Então, às vezes a gente confunde, e isso traz, né, isso traz um conflito para o adulto que olha, por exemplo, para o conto de fada. Mas se a gente bem entender esse conto de fada, ele é bom para criança, ele é bom para adolescente, ele é bom para adulto também. Eu sabe? amo. Porque, sim, ele é bom para adulto também. Porque aí, como eu falei, né, a gente precisa entender a questão da psicanálise. A psicanálise, a gente trabalha a questão do consciente e do inconsciente, que é um conceito importante para a gente entender, né, esse tipo de ação. Então, muita coisa que está no nosso inconsciente, a gente não consegue trazer à tona, né, assim, a qualquer tempo, exatamente porque está no nosso inconsciente. Eu domino, eu consigo trazer ou não trazer, eu tenho liberdade com as coisas que estão no meu consciente. Né? Ou seja, aquilo que eu tenho acesso, aquilo que eu consigo acessar agora, no momento. Aquilo que eu não consigo acessar, aquilo que eu não consigo chegar, né,
é porque está no meu inconsciente. Eu nem vou querer acessar porque eu nem sei o que está lá no meu inconsciente. Né? Mas não quer dizer que ele não exista, não quer dizer que não estejam acontecendo processos psicológicos e mentais lá. Não quer dizer que não esteja acontecendo a construção de emoções, de sentimentos, que vão preparando para o seu amadurecimento. Né? Isso, de fato, é uma coisa que vai acontecendo, e isso, então, a gente chega a colocar que é a questão desse amadurecimento. Né? A criança, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo passo a passo a se entender. Quando a gente fala de autoconhecimento não é só para o adulto. Né? Autoconhecimento começa exatamente na infância. Como? A criança, imagina, tudo que a gente tem quando adulto, a gente tem também quando criança. Sentimento de raiva, sentimento de explosão, né? De querer, a gente tem quando criança. Sentimento de não estou aqui, não existo, né? Não fale comigo porque eu não existo. E criança tem muito disso, né? Então, quantas vezes a criança... Preciso de um tempo, mamãe. Sim, né? Então, assim, porque a criança não existe. Não, gente, criança também precisa, né? Criança também precisa. Ela também está em processo de descoberta de quem ela é. Então, às vezes, tem sentimentos que ela não tem explicação. Se a gente é adulto, às vezes, dá vontade de chorar e a gente não sabe por quê, simplesmente assim, estou com vontade de chorar. Né? Mas, gente, tá tudo ok, mas eu estou com vontade de chorar. Se a gente vive isso, imagina a criança que não sabe nem falar. Ela não sabe nem trazer com palavras aquilo que ela está sentindo. Então ela chora. Por que até hoje não deu certo? Ela não chorava quando era lá, quando ela estava... Aí eu vou usar aí a Freud um pouquinho. Quando ela estava na fase oral dela, ela não chorava e não chegava o peito na boca dela? Ela não chorava, não chegava a mamadeira? Ela não estava com a dorzinha aqui, não chegava um chazinho, não chegava um aconchego da mãe ou de alguém que pegava ela no colo para dar um cheiro, para dar, né, para dar um sopro, para beijar. Falar, não está doendo. Funcionava. Por que aos 5 anos já não está funcionando mais? Então, assim, não adianta falar para a criança só explicar. Ela precisa chegar a esse ponto. Porque ela se não alguém chegar entende para de mim forma hoje, racional, né, Fabrício? Não entende, ainda está sendo construído isso daí. Sim. A gente hoje, a gente consegue entender de forma racional e a gente não consegue explicar. E não processa de forma racional. Não processa. E exigir isso do outro é muito ruim, né? Aí a gente exige dos nossos filhos. Sim. E às vezes é fácil exigir isso, né? E aí essa distância que há entre adultos e crianças, às vezes ela é ruim, e principalmente quando é entre pais e filhos. Né? Essa distância se colocar. E eu não estou dizendo que os pais precisam ser iguais aos filhos, ou querer. Sim. Mas às vezes o que acontece? O pai, lógico, ele não vai descer o degrau para ficar igual a vocês, mas ele quer que o filho pense igual a ele. Que a construção que ele tem mental seja igual a dele. Né? Que ele precisa entender, não. Você precisa entender que a gente está passando por dificuldade. Ok, você pode falar que é importante, mas assim, ele não vai estar entendendo igual a você. Sabe? Ele não vai estar entendendo. Né? É importante ele saber que a família está passando por uma dificuldade, mas nesse momento ele não vai entender. E aí, se a gente pegar os estudos, tá? Estudos até dessa semana, eu fiz alguns, nesse mês agora, eu fiz alguns congressos aí online, e vi alguns estudos bem interessantes que falavam do processo assim, da melhoria da qualidade de vida, né? Gráfico crescente, porque a qualidade de vida realmente deu uma melhorada em questão mesmo de mundo. Não estou falando que acabou a fome, não estou falando que não tem gente passando, não é nada disso. Estou falando que a qualidade de vida, de um modo geral, ela deu aí uma aumentada nos últimos anos. Questão de mundo. A maioria dos estudos que eu tive contato foram dos Estados Unidos. E aumentando a qualidade de vida, eles fizeram o vínculo com isso com a questão do aumento do celular. Então aumentou também a quantidade de compra de celular. E eles viram que com isso diminuiu em compensação a questão da satisfação com a vida. Satisfação com o seu viver. Se sentir bem. Né, o seu bem-estar. Então o bem-estar mental ele foi diminuindo e aumentando. E aí os cientistas fazendo lá um estudo, né, muitos psicólogos, antropólogos fazendo estudo, eles conseguiram cruzar os dados e mostrar que o celular hoje
né, aqui no século XXI, ele é um dos principais responsáveis pelo sofrimento mental da criança. Em que Uau. ponto? Olha bem, hoje, lá quando você contava antigamente, você precisava fazer amizade, você tinha que fazer amizade. Tinha outra forma. Você ia para a escola e você fazia amiguinhos na escola, fazia amiguinhos com os vizinhos, você ia para a rua, você tinha que fazer amizade, e você tinha suas frustrações com esses amigos, você tinha que resolver, porque Sim. você tinha que resolver, porque existe, é uma pessoa que existe e que você vai ter contato com ela amanhã. Você não pode simplesmente falar assim, ela Uhum. não existe, né? Por mais que muita gente fizesse, mas assim, era uma coisa que ficava ali gerando no coração. Hoje em dia, os amiguinhos, eles são virtuais. São virtuais. E é um amiguinho que não é da sua cultura. Então, assim, a globalização trouxe muita coisa boa, mas trouxe muita coisa também que deu essa travada aí na questão das crianças. E aí o Uhum. pai, muitas vezes, não explica para a criança o que está acontecendo. Tem que explicar. Mas não tem que querer que ela entenda do jeitinho que ele está entendendo. Ele sabe quanto é que custa 1 quilo do arroz, quanto é que custa o feijão, quanto ele trabalha para chegar aquilo lá. Não tem como a criança construir esse processo na cabeça dela. Né? Tem como ela entender que, bom, meu pai precisa sair para trabalhar, minha mãe precisa sair para trabalhar, ok. Né? Tá me deixando aqui com alguém que vai cuidar de mim, ok. São coisas que você vai conversando, ela vai entendendo. E são coisas que Uhum. existem lá no conto de fada. Imagina o conto de fada contado para a criança. Ela vai pegando essas coisas, essas questões. E como que ela vai desenvolvendo isso? Ela vai desenvolvendo isso no inconsciente dela. No inconsciente dela e no imaginário dela, ela vai entrando em contato com essas coisas. Ela vai tocando essas coisas. Vai tocando pouco a pouco. Não vai sendo Uhum. forçado. Né? Ela vai tocando pouco a pouco. Então, a psicologia do desenvolvimento, exatamente a psicologia que fica por trás desses contos de fada. É uma psicologia que respeita a fase que a criança está atravessando. A gente vai ter Freud, que vai trazer a questão do desenvolvimento psicossocial. A gente vai ter Piaget com o desenvolvimento cognitivo, as fases. Então, assim, são muitos desenvolvimentistas, né, que trabalham com o Uhum. desenvolvimento da pessoa, do desenvolvimento humano, que vão aí ter fases. Muitos deles trazem fases, né? Vygotsky traz fases também. Então, a gente vai entendendo que o que o conto de fada vai fazendo? Ele vai entrando na história da pessoa, ele vai entrando na vida da pessoa inconscientemente. É consciente para quem é adulto. O adulto que está contando pode até pensar assim, mas é tão besteira, né? Vai ter um final feliz. Se a gente for parar para pensar, nem todo final é ali tão feliz. Às vezes é um final que ficou aberto, né? E viveram Uhum. felizes para sempre, é característica de alguns, né? Mas viveram felizes até que a morte, né, os separasse. Ou viveram felizes por um tempo, até que. Não traduziu agora o que é esse viver feliz aí. Mas o mais importante é essa construção que vai fazendo ao longo do desenvolvimento do conto ali. Né? Como que a Chapeuzinho Vermelho conseguiu chegar até a vovozinha para entregar para ela, né, A sexta. a cesta de comida, né, lá de doces. Né? Como é que a Rapunzel conseguiu ter contato com alguém, se apaixonar e se desvencilhar, né? Enxergar a maldade da madrasta, porque ela achava que a Uhum. madrasta era boa, A enxergar a bruxa, né? maldade dela, né? E desvencilhar disso. Como que ela conseguiu? Como que João e Maria conseguiram vencer a A bruxa? bruxa. Né? E aí, nisso daí, olha, João e Maria é esse exemplo bom da gente pegar, né? E enxergar esse desenvolvimento. Que começa com um desenvolvimento ali do irmão mais velho, né? A menina tendo que seguir, tendo que ser submissa ao que ele está fazendo, porque afinal de contas ele é mais Uhum. velho, tudo. Mas Uhum. quem resolve lá no final? Quem resolve Maria. lá no final é a Maria. Né? Quem é que vence, quem é que realmente dá ali a ideia final, que consegue vencer? É Maria. Né? Então entender, e ali ela foi crescendo, né? Elas já estavam mais ali adolescentes, né? Saíram da infância, estavam ali adolescentes, quando ela consegue vencer.
Né? Então isso leva, por exemplo, para o inconsciente de uma menina que vê, poxa, mas, né? Por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que fazer? Ele pode, eu não posso? Né? Por que só ele pode, por que eu não posso? Uhum. Olha, você vai crescer, né? Você vai crescer e você pode sair disso. Então, inconscientemente, o conto de fada vai trabalhando essas questões aí. Lá, quando a pessoa é adulta, ela pode trazer isso daí à tona. E é Então, hoje, quando interessante, a gente... Fabrício, Sim, desculpa, não quando pode você falar. fala isso em relação a João e Maria, por exemplo, o quanto assim a gente precisa aprender a lidar com as nossas coisas por conta própria, né? E a gente que tem que descobrir como lidar com essas coisas. E o fato da gente ler os contos de fadas para criança, ela vai processando isso internamente e de certa forma ela vai adquirindo uma autoconfiança de que em algum momento eu posso dar conta também, né? De lidar com Exatamente isso. determinado problema por minha conta própria, sem que a minha mãe me fale como eu tenho que fazer, ou sem que o meu pai me acuda, ou o meu irmão, né? Então, isso é que é fantástico dos contos de fadas, né? E por isso não há uma necessidade de você traduzir o conto de fada. Né? De você pegar o conto de fada e Exatamente. ficar explicando o processo que está acontecendo ali. Deixe o Uhum. conto de fada acontecer na vida da criança. Né? Não precisa eu quebrar, mas olha, mas não existe bruxa. Sim, vai chegar um tempo que cognitivamente a criança vai entender que não existe bruxa. Sim. Vai chegar um tempo que ela vai entender cognitivamente que aquilo ali é um conto de fada, né? Que aquilo ali não vai ter um príncipe que vai chegar, dar um beijo para poder, né, despertar, tirar Uhum. daquele mal eterno ali. Então, quando você começa a traduzir, você está tirando da criança a oportunidade exata dela estar enchendo a sua vida de significado. E construir por ela mesma também, né? Construir por ela mesma e dando esse significado que é importante. Né? Que é Sim. importante. Então, entender que as coisas vão acontecendo, né, na vida de forma natural, não é só quando a gente é adulto, quando a gente é criança também. Claro que a criança precisa de um cuidado. Claro que a gente vai pensar assim, os contos de fada. Qualquer Sim. idade para qualquer conto de fada? Não, também não, né? Né? Então, é claro que a gente tem que ter um senso. Mas até para isso a gente precisa conhecer qual o valor do conto de fada. Porque se eu não Uhum. conheço o valor também, eu não vou entender por que esse conto aqui é melhor para a cidade, né, e não para a cidade. Né? Exatamente. E não desfazer, de fato. Não desfazer é algo muito importante. Né? Aí eu lembro quando eu era criança, a minha mãe ela tinha muito medo, né, de chuva, principalmente se essa chuva viesse com vento e trovão. Se viesse com Aham. vento e trovão, a minha mãe tinha muito medo. E eu rezava todos os dias para ter chuva com vento e trovão. Não para fazer medo à minha mãe, né? Mas por quê? Porque a minha mãe sempre foi de contar a história pra gente quando a gente ia dormir. Ela deitava todo mundo e ela ia lá contar a história, né? Mas quando a gente tinha chuva com vento e trovão, a gente ia todo mundo para debaixo da coberta. Então minha mãe, como ela tinha muito medo, ela precisava cobrir. E ela se cobria, a gente ia tudo para debaixo da coberta. E aí, para não, né, ver o que estava acontecendo, ela começava a contar Olha as historinhas só. pra gente, né? Ela E olha o começava a contar. imaginário fluindo aí, né? Sim. Então, o quanto isso daí não abriu, né, para mim, um ambiente de querer descobrir, de querer ir além, sabe? De querer de fato ir construindo. Interessante que minha mãe fazia assim. Quando tinha alguma coisa que ia acontecendo, eu estava cansado de ver, né? Não, não quero ver Chapeuzinho Vermelho, não. Chapeuzinho Azul hoje. Minha mãe contava a história de Chapeuzinho Azul. Ela não mudava a história, ela só contava a história do Chapeuzinho Azul. E o Chapeuzinho dela então era azul, não era vermelho. Né? Sim. Vai cantar a música do Boi da Cara Preta. Não, mãe, Boi da Cara Preta não, que hoje eu tô com medo dele. Então ela cantava a música do Boi da Cara Branca. Da mesma música, só que o boi era da cara branca. Né? Então ela não ficava falando assim, não, mas não precisa ter medo disso, né? Não vai, é só história. Ela não ficava falando isso, sabe? Se ela percebia que a gente estava com esse tanto medo, ela ia aceitando o que a gente ia introduzindo na história.
A gente introduzindo coisas, e ela pegava aquilo ali e levava. Então, isso é uma forma interessante Uhum. de ação, porque você não precisa destruir. Todo mundo sabe, por exemplo, que Papai Noel, né, não existe daquela forma. É uma lenda. Mas por que eu preciso falar para a criança tão cedo que o Papai Noel não existe, que é o seu pai, sou eu, né? É seu pai e sua mãe que trabalha para poder comprar o presente e colocar lá. Por que tem que quebrar? Perde Sabe, esse toda a imaginário da magia, criança. perde Sim. toda a imaginação por em volta. Né? Então, deixar a criança ir descobrindo por ela mesma. Né? Eu lembro quando eu cheguei na quarta série. Né? Na primeira série eu já sabia mais ou menos que era meu pai que colocava lá o presente, mas eu ainda gostava de colocar a minha meinha lá para ganhar meu presentinho. Né? Geralmente o presente não cabia dentro da meia, não. É uma história que é meio. Veio da Europa, que tem neve e tudo mais, mas enfim. Né? Minha mãe lá, a gente fazia a árvore de Natal de algodão, não era dessas Uhum. verdinhas, não, era sempre aquela de algodão, a gente ia pegar, colocava lá, enrolava, e eu colocava minha meinha lá. Gostei disso daí, né? Gostava. Quando foi 7 anos eu já sabia mais ou menos. Mas eu só fui de fato colocar isso pra fora, e eu lembro que eu chorei, inclusive, né? Na quarta série, quando eu tinha 10 anos, que a professora levou um texto para a sala que falava, então. Era um texto que falava exatamente dessa descoberta. E aí era uma prova de leitura, você tinha que ler, a professora fazia umas perguntas, né? E respondia. Aí quando eu li o texto, que ela fez as perguntas que caiu a chave, sabe? Que não, Papai Noel não existe, né? Papai Noel não existe mesmo e não vai mais existir. Ele não vai, eu não vou Uhum. voltar a, né, acreditar. Aí eu chorei na sala de aula, sabe? Quando eu percebi de fato. Nem tanto de tristeza, nem tanto de alegria. Eu chorei porque, enfim, era algo que eu estava vendo que eu estava crescendo, né? Já não era mais aquela criança de Sim, 5, 6 anos que acreditava em tudo. Mas eu descobri por mim mesmo. Não foi ninguém que veio me contar ou brigar comigo para eu não acreditar em nada. Né? Então a sim. importância de você deixar de fato para a criança isso daí. E isso fez um diferencial na minha vida. Sabe? Isso fez um diferencial na minha história de fato. Né? Eu gosto muito de descobrir as coisas. Isso me envolveu. Hoje eu tenho uma sede de estudo exatamente por causa disso. Né? Eu não fico satisfeito que as pessoas venham me contar, sabe? Eu vou lá descobrir. Né? E se eu tiver que fazer um curso todo, uma graduação inteira para eu descobrir, eu vou. Né? Eu faço. Porque me movimenta assim. Né? Mas Sim. muito disso pelo que eu vivi lá na minha infância com os contos de fada. Né? Pelo que eu vivi lá na minha infância com os contos de fada. Então me deixaram descobrir as coisas por mim mesmo. Né? Os meus irmãos, por exemplo, já foram diferentes, como a gente tinha 4 anos de diferença, né? Uhum. Minha para eles, acabou que muita coisa eu fui descobrindo por mim mesmo, mas como eles estavam vindo atrás, eles tinham que. É... Era criança, né? Então, assim, quando eu descobri que o Papai Noel não existia na minha revolta, eu falava para eles: o Papai Noel não existe. Eles estavam bem no auge ali, né, dos 5, 6 anos de idade, eu lá tirando deles a oportunidade, né? Olha aí, Fabrício. Mas não tem como exigir de uma criança que ela queira, né? É, Vou guardar para poder construir, não né, tem como, isso imaginário dos daí meus não tem irmãos. como, não. As crianças mais velhas acabam fazendo isso, não tem jeito. Não foi nem por maldade, né? Graças a Deus depois eu fui fazer normal, então com 14 anos eu já estava em sala de aula, já fazia isso. E sempre gostei muito de contar história, então, assim, depois disso eu não fiz mais. Né? Sim. Então, meus sobrinhos, quando vieram, por exemplo, contei, dei presente, até quando fizeram 10, 11 anos, ainda estavam lá acreditando, né? Em Cinderela, acreditavam. A meu sobrinho amava, amava, amava a história da Cinderela e a história do Hércules, né? Apaixonado nessas duas histórias. Cinderela e Hércules era contar, ele sabia de cor, ele ia acompanhando. Junto quando a gente ia lendo, ele ia acompanhando, porque ele já tinha Já decorado. sabia de Mas cor. queria, sabe? Se você perguntar, você quer ouvir? Ele quer aquele lá. Cria, né, uma maturidade, sabe? Então, Sim. quando você cria essa maturidade, até para a ação dessa pessoa, no mundo de hoje, né? Falando do mundo de hoje, como ela vai agir no meio da internet, por exemplo, é diferente. Sabe? Porque ela consegue construir um imaginário com aquilo que ela tem da internet. Ela não fica presa a isso. Você dá uma oportunidade dela de fato ter desenvolvido.
né? Então essa é uma psicologia que há por trás dos contos de fada, né? Essa importância de você caminhar com essa parte aí. Então, é Sim. algo que é abertamente, como eu falei, vai acontecendo no inconsciente. Também a gente não pode pensar, né, e também acho isso importante falar, questão da idade. Muitas vezes a gente quer passar uma régua, né? A gente gosta muito de coisas, de receitas muito prontas, né? Aos 5 anos acontece isso, aos 8 anos tem que acontecer isso, né? Ó, aos 2 é assim, aos 4 é assim, aos 5 é assim, aos 8 é assim. E isso é totalmente, são processos mentais. Isso é totalmente individual, né? Construção de Completamente. personalidade é Sim. pessoal, é individual. Então não está fixo na idade, não é questão de idade, né? Sim. Mas é questão que um pode descobrir tanto mais cedo e ser um, entre aspas, precoce, né? Outro que ele vai ser mais tardinho, mas ok, sabe? Ele descobriu por ele mesmo, ótimo. Então, assim, um conto de fada, quando a gente fala em questão de idade, a gente não está aí fechando ele naquela idade. Sim. Mas tá dizendo que ele é mais propício para as crianças que têm comportamento típico daquela idade. Tem as crianças que vão ter comportamento atípico, né? Eu, como psicólogo, eu não gosto de usar a palavra normal e anormal, né? Sim. Porque acaba que uma coisa anormal, uma pessoa anormal, não é muito legal, né? Uhum. Acaba virando bullying rapidinho. Sim. Então, eu gosto da palavra típica, né? Então tem aquele comportamento que é típico da idade, né? E às vezes a criança não está com aquele comportamento típico daquela idade. Ou está avançadinho demais já, ou está para trás. Então é necessário essa observação, né? Por Uhum. isso o conto de fada, ele começa ali, quando você começa os primeiros contos de fada, é importante que ele seja lido mesmo. Ou contado, né? Tem mães que conseguem, por exemplo, minha mãe ela gostava de ler, só quando ela estava muito cansada. E quando ela não estava cansada, ela gostava de contar, porque ela enfiava saco de pão na cabeça, ela pegava lençol para poder fazer e contar. Então, ela gostava muito de fazer essas coisas e eu achava aquilo fantástico, né? Eu Ah, não com tenho assim, eu certeza. não tenho a desenvoltura que ela tinha, não. Eu sou uma pessoa super, hiper, ultra tímida, né? A minha timidez é pós além. Mas eu gosto, pior que eu gosto de contar história, sabe? Quando eu dava aula para criança, tanto na educação infantil quanto na alfabetização, que eu passei ali bem uns 8 anos dando aula para alfabetização, eu gostava muito de contar história, né? Gostava muito, muito, muito. Então, assim, hoje eu vejo que isso é importante não só dos pais aprenderem, sabe, mas dos professores. Porque quando a gente Uhum. pega essa questão, às vezes pode até ser que os pais não tenham de fato a oportunidade de contar a história, porque eles Sim. não têm tempo mesmo, né? A gente está numa sociedade que é, precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar. A gente não está dizendo aqui que o pai e a mãe necessariamente, obrigatoriamente, são eles que têm que. Não. A gente sabe da realidade, ainda mais no Brasil que a gente vive, né? A gente não Uhum. está aqui tirando tudo isso que tem. Mas essa criança não pode ser negado o direito dela de desenvolver-se bem. Né? Então, não é só o pai, mas o professor na escola. Hoje em dia eu vejo que muitos professores já não contam história. Né? O que é a hora da leitura? É a hora do descanso para o professor. Né? Pois é. Ele vai e leva todo mundo para a sala de leitura, para a biblioteca? Lógico que não são todos, né? Eu fui Claro. professor, sou professor e sei que é um trabalho difícil mesmo, tá? Não estou aqui criticando os professores. Mas tem professor que a única hora que ele vê de respirar, ele leva para a biblioteca e leiam. Qual livro você quer Sim. escolher? Escolha, né? E pegue. E até nessa questão é importante, sabe? O professor ser motivado a isso, né? E às vezes não faz porque não tem uma preparação adequada na sua formação. Não é porque ele não quer. Ele não foi preparado para isso. Né? Às vezes você é preparado pensando lá que você vai ter 15, 20 alunos, aí te pega e coloca numa sala de 45, 50 50. alunos, né? É. Não é a mesma coisa. Então, fato. Mas é uma preparação que precisa ter, sabe? O professor ele precisa conhecer. Né? Psicologia é uma Uhum. ciência que ela nunca pode ficar fechada nela mesma. É uma ciência que ela está aberta para tudo, para todos. Porque estuda o homem, afinal de contas, a maioria das ciências não são exatamente porque a gente quer melhorar a qualidade de vida do homem, do ser humano ali, né? Do homem, da mulher na vida, na história.
Então, assim, a psicologia é uma ciência que ela perpassa outras ciências, é importante isso. Né? Não pode só a psicologia, o conhecimento da psicologia ficar preso, trancado, dentro dentro ali da psicologia em si. Não estou falando aqui da questão da avaliação psicológica, dos testes psicológicos, estou falando disso, mas estou falando do conhecimento que a psicologia tem. Olha o conhecimento que a psicologia trouxe por marketing, a transformação que foi a psicologia e o marketing para a administração, né, de empresas. Então, nessa área também, sabe? Nessa área do desenvolvimento, da educacional, a importância que tem de você conhecer. Né? E conhecimento que precisa ser popularizado. Ele não pode ficar só na Sim. academia. Né? Por que um pai e uma mãe tem que ser privado e tem que ser... Ah, não, é um conhecimento elitista isso daí. Não, exatamente isso. A psicologia precisa ser aquele conteúdo que você que consegue chegar ao pai e à mãe, independente da formação que eles têm. E até os Sabe? contos Que de aí volta. fadas, né, Fabrício? Os contos de fadas, Sim, eles foram construídos assim, para isso. eram contos orais que eram passados, histórias orais que eram passadas de geração em geração. E quem cuidava das crianças ia lá, contava. Tanto que os irmãos Grimm, eles são os grandes compiladores dos contos folclóricos, né? E, na verdade, eles não escreveram nenhum deles. Eles compilaram Sim, esses contos, sim. né? Porque são contos passados e são contos que sempre tem ou uma música ou uma rima que se repete para se tornar justamente fácil de ser contado oralmente. Né? Depois que a gente, enfim, a gente tem muito acesso a livros hoje em dia, mas antigamente a leitura, né, a contação de história, ela era oral mesmo, né? E a história contada, ela tem muito valor. Né? Ela tem muito valor. Não só para a criança, né? Hoje em dia, fica, assim, é difícil você ter... Aqui no Brasil não é costume isso, né? Eu vi na França, quando a gente visitou algumas escolas, quando eu fui com meus alunos para lá, e eu acho interessante, já vi em filmes também que tem nos Estados Unidos aquelas rodas, onde as pessoas vão para ler. Reúnem-se simplesmente para ler um livro. E lá na França, o que eu achava interessante é que eles gostavam de ler contos de fada. Eram, assim, adolescentes já no final da adolescência ali, seus 16, 17 anos, né, estavam ainda no segundo, terceiro ano do ensino médio, e nessas rodas que eles faziam, que eram rodas de contação de história, eles gostavam de contar a história dos contos infantis. Né? Não eram contos adultos, não eram contos mais elaborados, mas esses contos infantis. Sabe? E eu gostava, e achava interessante, porque inclusive era numa escola técnica que formava o pessoal para circo. Né? Lá tem um Olha curso técnico só. de circo. E aí, conversando com os professores, eles falavam assim, é interessante porque dá para eles uma abertura ao imaginário que ele Uhum. precisa na hora de fazer o espetáculo do circo. Porque o Olha espetáculo só. do circo não é só lá chegar e fazer, mas ele precisa se Sim. envolver com aquilo ali, ele precisa viver aquilo ali, né? Se Ele precisa doar, né? viver aquela história. O espetáculo do circo precisa ser uma história com começo, com meio e com fim, e que precisa ter um conflito ali existencial para que o público se apegue àquilo lá. Né? Então, Sim. como era interessante o desenvolvimento, era feito através de um conto de fada. Olha que Né? maravilha. Mesmo lá na adolescência. Então a gente vê assim, o valor que tem, de fato, aí, o conto de fada, né? Na história e na vida da criança, no seu desenvolvimento, e também do adulto. Né? Com certeza, um Sim. pai que conta, uma mãe que conta um conto de fada, né, pros seus filhos, consegue ter, de fato, uma conexão com os filhos até muito melhor. E hoje é muito do que os pais querem, né? Como que eu me Sim. conecto com meu filho? Como que eu É uma questão entendo? de vínculo Né? mesmo, né? O momento da leitura, né? O momento da contação da história é um momento de vínculo mesmo. Porque é nesse Sim. momento que a criança vai começar a trazer coisas que no dia a dia, no ordinário, na correria, a gente não se atenta e a gente não dá ouvidos. A criança ela vai trazer no momento da leitura. E a criança presta muita atenção, né? Tá, no TikTok tá tendo um videozinho lá
que eu achei engraçadinho até, né? Trágico, mas engraçado também. Há um pai, tem um de um pai e um de uma mãe, contando para a criança aquela história da baratinha, né? A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata que ela tem é uma só. Agora pinte quantas saias a barata tem. Aí a criança fala, uma. Aí o pai, ou a mãe, né? Cada um grava lá, fica irritado e fala assim, eu vou contar de novo, presta atenção. A barata diz que tem 7! 7 saias. Aí a menininha vira e fala assim, mas é mentira da barata, ela tem uma só. Uma só. Né? Ou seja, aí a mãe e o pai lá ficam todos sem graça no vídeo, né? Deixa eu olhar de novo aqui. Então, assim, porque isso daí me traz muito essa questão de que a criança ela presta de fato atenção naquilo que é contado para ela. Presta, e ela interpreta assim, ó. Quer dizer, não é nem interpretação, gente, assim, é porque ela prestou atenção, né? Prestou gente, atenção é e pegou. E aí, às vezes, o pai que não estava contando, só tá fazendo aquilo lá muito rapidinho. Opa! Mas, ó, falou 7, mas acontece que é mentira dela, só tem uma. Né? Então, assim, a criança ela pega, ela aprende, sabe? Então, entender que maturidade psicológica não é pensar como adulto. Mas maturidade psicológica é pensar o típico da sua idade. E isso o conto de fada vai ensinando. Né? Se eu adulto vou ler um conto de fada, é lógico que eu vou ler com a maturidade que eu tenho. Se é para mim, se eu estou lendo para mim, eu vou ler com a maturidade que eu tenho hoje. E entender que isso vai agir no meu inconsciente também, não só da criança. Sabe que como adulto eu vou ler não só uma leitura para entretenimento, para diversão. Não é só para matar o tempo, né? Mas é para o meu desenvolvimento mesmo, pessoal. Desenvolvimento da minha criatividade, do meu imaginário. Porque hoje em dia é tudo tão pronto, né, Sheila? Se a gente pegar os jogos de computadores, o que você precisa imaginar no jogo de computador? Nada. Você precisa fazer. Você precisa ter destreza dos dedos, né? Você tem o movimento dos dedos. Mas a imagem tá dada, você não foge daquilo ali, então você não cria. Então, até em relação a isso, os contos de fadas, por exemplo, cada conto vai ter um significado para cada criança, porque cada criança, ela vai pegar, vai perceber determinadas coisas que passam longe do nosso entendimento, longe, né? Sim. Fabrício, o nosso tempo está acabando. Mas eu vou te chamar de novo, porque eu quero que você fale sobre o medo. Teve uma pergunta muito boa aqui do João Vinícius, que ele falou se a criança tem medo do lobo mau. Devemos dizer que não existe. Não existe lobo mau? A criança, ela precisa ter contato com o medo, né? A criança precisa ter contato com a frustração, sabe? Eu sei que a geração de hoje em dia adulta, ela passou por muita coisa ruim, né? No desenvolvimento da história do Brasil, de fato, a gente passou por muita coisa ruim. Mas tem aí um monte de coisa que às vezes a gente quer impedir a criança de passar, o filho de passar porque a gente passou, e a gente impede, inclusive, dela desenvolver o caráter dela, sabe? E aí a gente está formando uma pessoa que ela não vai resistir à vida, porque a vida dela realmente nunca tem sentido, né? Ela não consegue ser frustrada, ela não consegue passar por uma frustração, ela não tem força para lutar contra aquilo. Então, assim, a criança vai ter medo do lobo mau, sim. Lógico que você vai contar a história amenizando alguma coisa quando é uma criança muito menor, né? Sim. Que é para ela não passar aí a ter horror à história, né, da Chapeuzinho. Mas você vai contando, ameniza lá, mais uma hora, uma idade ali, você vai contar a história completa como ela é a história original, né, naquela idade mais propícia. Mas é importante você falar para ela do lobo mau, sim. Sabe por quê? Não tem às vezes o lobo mau, mas tem um cachorro ruim lá na casa. Sabe aquele cachorro que tá lá e que é bonitinho, você brinca e de repente ele vai lhe dar uma mordida? Aí você evita que a criança, aí você vai assistir jornal com a criança, ela vê a criança que foi morta pelo cachorro lá na reportagem. Né? Isso não cria muito mais medo? E que mundo você vai vender? Tem que vender o mundo como ele é. Como ele é. E aí é muito melhor quando você fala do lobo mau, mas o lobo mau tá lá na história. Ela vai imaginar, ela vai ficar com medinho, vai ficar com medinho, né? Às vezes até com medão. E como ela vai desenvolver para criar isso daí? A Chapeuzinho, ela venceu o lobo.
Se ela pode sim. vencer. O Chapeuzinho não venceu o lobo, então ela não vai vencer. A gente sabe aí que nessas traduções dos contos, né? A gente tem. Para Chapeuzinho Vermelho é um dos contos que, dependendo da região do mundo que você pega, Olá, pessoal, estamos retornando. Vamos aguardar. Quem chegou? Estherzinha, Sidney. Som está ok, pessoal, me avisem. Adriana, Dona Lindalva. Meu querido chegou. Vou chamá-lo de volta. Oi! Ai, merecia um curso isso, gente. Merecia um curso. voltamos. Voltamos. A questão do medo, né, Fabrício? Eu Sim, acho, eu acho então, interessante porque, assim, aqui em casa, eu não lembro, assim, mas eu acho que as crianças passaram uma fase do medo, mas muito rapidamente, assim, ela sumiu, assim, sabe? Não sei se justamente por eu ler muito contos de fadas, eles acabaram processando, né, essa questão do medo de uma forma muito mais amena. exatamente, essa é a intenção do conto de fada. Né? Então, assim, a criança vai viver o medo? Vai. Mas, assim, o medo aí do lobo, por exemplo, ele não vai ser maior do que o medo que ela tem de outras coisas que ela vai ouvir, do bicho-papão, sabe? E aí, às vezes, não tem uma historinha de conto de fada do bicho-papão, ela tem medo do bicho-papão, e ela cresce e se torna uma adulta com medo de bicho-papão. Né? E eu conheço adultos com medo de bicho-papão, eu conheço adultos com medo de lobisomem, eu conheço adultos com medo de saci-pererê, conheço adultos que, se tem um ventinho que dá, né, um redemoinho Redemoinho. pequenininho, É o já Saci. fica tenso, né? Porque Olha, vai aparecer o saci-pererê. Então, assim, na história o saci-pererê nunca foi vencido, né? É uma lenda, e na lenda, no folclore, não é nada que se desenvolve e não tem um fim na lenda. Né? sim. Então, quando você vai lendo a história e ela vai entendendo no inconsciente dela que a Chapeuzinho ela pode vencer o medo do lobo mau, pode vencer aquilo ali, que ela lutou contra aquele medo, que ela driblou. Não foi só o medo do lobo mau, porque se você for pensar em questão de medo, ela atravessa uma floresta desconhecida. Né? E pensa para uma criança pensar em questão de floresta, ela pensa às vezes no jardim, que ela não pode atravessar assim, né? Dependendo da idade que você está contando. Às vezes o jardim ela não consegue atravessar. Então ela vai começando a vencer o medo daí. Ela aceita pegar essa cesta na casa dela e atravessar e levar sozinha isso daí. Então de andar sozinha, de resolver sozinha. Isso daí vai caindo a criança vai assimilando isso no seu inconsciente. E ela vai no seu imaginário depois. Como isso acontece, né? Que às vezes é interessante entender como acontece. Isso vai caindo no inconsciente e no imaginário dela, no sonho, né? Quando ela Hum, para pensar mesmo, para ficar sonhando acordada também, não só o sonho do mas quando ela está sonhando acordada lá, né? Imaginando como resolver aquele negócio da Chapeuzinho Vermelho. Porque não pensa que isso não vai virar um dilema para ela, não. Né? Vira um dilema para ela. Ah, mas isso é sim. um dilema muito bobo para criança. Não, gente, é um dilema fantástico para a criança resolver. É um dilema da idade dela. É o que ela consegue resolver hoje. Então pensar como é que ela vai atravessar sozinha para chegar lá. Ah, mas eu não teria conta, mas se eu não der conta, vai morrer minha avó, vai morrer lá de fome. Né? Eu preciso ajudar. Então pensar, ela vai desenvolvendo isso, sabe, pouco a pouco. Daqui a pouco ela está desenvolvendo mais a história. Daqui a pouco ela está Uhum, colocando elementos a mais na história. Né? Coisas que você não contou, a história não disse, mas ela está trazendo esse elemento por ela mesma. Né? Crianças que têm costume com contos de fada, chega uma fase que elas gostam de introduzir os elementos por elas mesmas. Né? Ah, sim. e tinha caçador, tinha 5 caçadores. Tinham 5 caçadores caçando lobo, e eles até viram, passaram, né? A Chapeuzinho até passou por eles, por isso que ela ficou segura. Quer dizer, a história não conta isso, mas a criança arrumou esse jeito aí de resolver o problema do medo. Quer dizer, no meio do caminho ela encontrou os caçadores, que vão salvar lá no final. Sim.
né? Então, às vezes, esse caçador pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser aquela pessoa que ela tem maior respeito, pode ser o professor, né? Aquela pessoa que ela tem maior respeito, que ela tem segurança, é o caçador que vai salvar ela lá no final, tirar ela de dentro da barriga do lobo, né? Então, assim, entender que no conto de fada esse desenvolvimento ele é paulatino, ele é Uhum. lentamente, ele é passo a passo. Quando você não tem, esse medo de fato ele pode ficar. Né? Quando esse desenvolvimento não acontece, né, não tem lá algo que dê base para o desenvolvimento, para resolver esse conflito, de fato, pode ser que a pessoa gere ali um medo para sempre. Né? Como tem Sim, gente que tem medo aí, como eu falei, né, de bicho-papão, e saci, etc. e tal, porque é apresentado assim para ele. Né? Não sim, tem desenvolvimento nenhum. Só é apresentado o medo, o medo, o medo, o medo, o medo. A pessoa gera o medo mesmo daquilo ali. Né? E o cérebro dela enxerga como medo. Ela acredita de verdade. Né? Com a neurociência, muita coisa ela foi explicada com isso. Né? uhum. Tem uns testes que foram feitos com crianças, inclusive contando o conto de fada. Então, assim, ela se sente muito feliz, né, quando ela está ouvindo o conto. Seja a pessoa contando, ou seja a pessoa lendo, ela é liberada uma quantidade de endorfina, né, que Olha. ela se sente feliz. Com o mesmo resultado quando dá um chocolate para ela. Gente, eu me sinto feliz de ler. Imagina a criança. Né? Então, assim, veja que é o mesmo resultado de um chocolate. Quer dizer, para ela o conto de fada tem ali o mesmo sabor de um chocolate. Né? Ela fica tão feliz quanto. Uhum. Então, como é importante isso daí, sabe? Esse desenvolvimento vai sendo feito assim. E o medo, né? E fizeram o teste em adultos que tinham medo. E assim, de fato tem medo. O cérebro, ele prepara, né? Do mesmo jeito que você é preparado quando você entra em contato com alguma coisa que vai te atacar. Por exemplo, quando você entra em contato com uma cobra, né, com uma coisa que você vê, ela está à distância, mas você está ali, você sabe que ela pode te atacar. O seu cérebro reage, o seu corpo se prepara para a Sim. defesa. É a Uhum. mesma coisa com a pessoa quando você começa a contar uma história que ela tem medo e nunca se resolve, por isso ela tem medo, por exemplo, você conta, né, antigamente acabava muita luz, lá em Taguatinga, onde eu morava, né? Acabava muita luz. E a gente achava era bom. Por quê? Os meus vizinhos e gostavam muito também quando acabava a luz, porque acabava a luz, fazia a fogueira e a gente ia para a volta da fogueira para contar lá as histórias que o povo conta, as lendas urbanas, né? E meu pai, meu pai mineiro, né? Bom como bom mineiro, sempre tem um conto lá do lobisomem para contar, Um caos né? Sempre bom. tem um caos de quaresma que acontecia, essas Sim. coisas assim. Essas coisas me Então, assustam. tem gente que até hoje ainda tem medo de lobisomem porque acredita piamente que o tal do lobisomem existe. Existe, Fabrícia. É um homem que na lua cheia ele se transforma. Sabe? Existe sim um lobisomem. E conta, assim, não, mas porque meu pai, o meu tio viu, minha avó viu, e tinha roupa no varal, e aí rasgou a roupa com os dentes, e no outro dia foram ver os fiapos lá no dente dele. Existe. Ou seja, se você fizer o teste, né, tirar um mapa, fizer uma Ele crê fotografia, naquilo. ele crê naquilo lá de verdade. Aquilo lá de fato para ele se materializa. Ou seja, não desenvolveu só, né? Não perdeu o Sim. medo. Não. Então o conto de fada traz essa propriedade, traz essa capacidade, quando ele, né, lido e contado da forma correta mesmo, trabalhando o imaginário, ele vai trabalhando para desenvolver isso. Essa é uma diferença grande também do conto de fada. Né? Sim. Um ponto positivo aí, né, que ele traz. O conto de fada vai trazendo. E vai agregando esses valores, porque esses valores é que vão fazendo parte da construção da personalidade aí da criança. Né? Isso vai acontecendo, Uhum. essa construção vai acontecendo sem a mãe perceber, sem o pai perceber, e sem a criança perceber. Quando você percebe, já está ali desenvolvido. Né? Já está ali desenvolvido. Então, é uma forma muito linda de se chegar, né, a esse desenvolvimento. E muita gente, às vezes, reclama da questão, né, desse desenvolvimento. Mas é. Tanto na questão religiosa, né? Mas Uhum.
é mais fácil ler a Bíblia, é melhor ler a Bíblia. Então, a Bíblia, muitas histórias dela vêm da mesma raiz, né? Muitas histórias, a Bíblia inteira não, né? Então a gente não está falando isso, mas alguns, e quem estudou a Bíblia sabe, quem já teve estudo, né, de Bíblia sabe que a Bíblia tem seus gêneros literários também. A Bíblia tem Sim. novela, né? A Bíblia tem novela, a Bíblia tem conto também, né? E uma criança que você vai ensinando para ela ali nos contos de fada, quando chega a hora dela aprender sobre a Bíblia, né, ela vai ter uma, uma facilidade de entender as coisas que são, né, mais fantásticas na Bíblia e as coisas que são mais reais. Aquilo que é Uhum. histórico, que é relato histórico, aquilo que é um conto, aquilo que é mais lendário também, né? Então, prepara também a criança para esse contato. Lembrando que os contos de fada eles foram escritos numa época em que a religião ela era praticamente o centro, né, Exatamente. dos estudos da vida da pessoa. Então, ninguém Uhum. escreveu um conto de fada para poder introduzir, por exemplo, mas isso vai introduzindo a magia na vida. É diferente você pegar um filme de mágica onde vai trazer ali realmente ensinando algumas palavras, algumas coisas, de você, num conto de fada, é, vai ter lá o que a bruxa fazia, que o mágico fazia, é diferente as coisas como elas estão sendo construídas, né? Sim. Um é quase que um ritual ali, né? Evoca de fato, O traz palavras que são ocultismo, usadas do né? Um ocultismo, ocultismo, isso, exatamente. enquanto o conto de fada não. Né? Enquanto conto de fada não. Então, o conto de fada ele não vai contra, né, a nossa crença, não vai contra o desenvolvimento da criança com a doutrina, não vai tirar espaço da doutrina, não vai roubar dela a chance de conhecer Deus e amar a Deus de forma alguma. Né? Uhum. Não vai. Inclusive, você pode ter o conto de fada e o relato bíblico junto, né, paralelo. Porque você está abrindo espaço do imaginário da criança. Então, entender que não está roubando, não está tirando espaço. Né? E entender a que tipo de magia que está falando lá. O ocultismo, a evocação dos mortos e coisas assim, né, que vão contra a doutrina. São coisas diferentes. Né? Sim. São coisas diferentes. Eu acho interessante, Fabrício, porque aqui em casa o Matheus gosta muito de Davi e Golias. E dia desses, assim, eu sempre leio, ele sempre pede muito para que eu leia o Pequeno Polegar. E o Pequeno Polegar, eu não sabia que havia essa associação com Davi e Golias, né? E ele disse assim, mamãe, essa história do Pequeno Polegar é igual Davi e Golias. Ele tem uma funda. Olha aqui, mamãe. É igual. Gente, mas eu achei tão interessante a associação que ele fez, né, em relação ao conto de fadas do Pequeno Polegar e a história da Bíblia, né, de Davi e Sim. Golias. É impressionante, assim, né? A gente que é adulta às vezes nem se atenta para isso, né? Exato. E não tirou dele, né, a fantasia, e não tirou dele a fé no que ele Sim, ouviu da Bíblia, e não tirou dele o imaginário do que ele está ouvindo lá do pequeno polegar. Né? Então, uma coisa que a gente exatamente. precisa muito entender, precisa muito aprender, para a gente poder entender até a educação dos filhos, né? Saber por onde é que passa, saber essa necessidade que a criança tem de de se entendendo no mundo, de se vendo inserida no mundo, né? O mundo ele vai crescendo para a criança. Lembrar que quando ela nasce, e até na escola é feito o desenvolvimento dessa forma, né? Ela Uhum. nasce lá e quando ela está na escola, primeira série, eu vou falar série aqui, hoje é primeiro ano, mas vou lembrar ainda do conteúdo das séries ainda, né? Mas lá do primeiro aninho, quando ela vai estudando, você estuda o quê? Casa. Você faz mapa como? Da casa, do quarto dela,
ela faz um mapinha como ela vai do quarto para a sala, ela tentar desenhar a casa dela ali, entender onde é que está. Aí depois você vai avançando, quer dizer, qual outro lugar que ela vai? A escola. Então fazer o mapinha da casa até a escola. Depois ela vai conhecer o bairro onde ela mora, ou a cidade onde ela mora, né? Daí ela passa para o país. Então assim, vai crescendo, vai ampliando, sabe? Não é tudo jogado. Imagina, eu não vou estudar com a criança mapa mundi lá no primeiro ano. Sim, Né? Eu posso mostrar para ela? Posso ter o globo para ela entender que a Terra é redonda, um mapa que ela vai achar bonito, mas a gente vai ficar explicando para ela. Não vai entrar na cabeça dela. Ela não vai entender que é distante. Né? Então o conto de fada é isso, ele vai ensinando, e se você repetir depois, quando a criança tiver. Ah, contei quando ela tinha 2 anos. Contei aqui quando ela tinha 5 anos. Estou repetindo ainda o mesmo conto, estou contando de novo. Ela vai ter percepção diferente. Né? Porque sim. ela tá desenvolvendo e evoluindo o cognitivo, o imaginário, as emoções, os sentimentos. Sim. Ela está se formando como pessoa mesmo. Né? Então, o conto de fada, a intenção dele, na verdade, foi essa, né? De trazer as realidades para a vida da criança, do mundo, para contar essa história do mundo de uma forma diferente. Né? Não foi feito para trazer o pavor, o desespero ou a discriminação, etc. e tal. Né? Que muita gente hoje não conta porque, mas é porque traz discriminação, porque a Branca de Neve é branca e todas. Aí se a gente for pensar mesmo quando a história é contada, você conta do jeito que você quiser. Né? Nada impede que a Chapeuzinho Vermelho seja uma criança negra. Sim. O que impede? Nada. Nada. Né? Nada impede. Então, assim, a contação da história não há discriminação. Talvez a discriminação naquilo que se vai colocando popularizado, ou quando você transforma esse conto em animação. Uhum. Né? Aí na animação pode ser que aí, toda vez que vai fazer um desenho se fazia de uma criança Sim. branca. Ok. É. Então até essa questão da discriminação, ela depende muito do ponto que você pegue para querer enxergar, para querer Sim. fazer. Né? Uhum. E transformar. Então, o conto de fada não é porque a maioria. Porque a maioria vem da Europa. Não, você tem conto de fada contado também na África. Isso. Né? Tem conto de fada contado também na África. Não, não muda. No Egito, as pessoas às vezes esquecem que o Egito é na África, né? Tem muita gente colocando o Egito aí, Deus sabe onde, mas o Egito, por acaso, né, é um país africano. Não, Então, o conto da entender. Cinderela, por exemplo, nós temos várias versões no mundo inteiro, né? Nós temos a versão, acho que inicialmente, eu acho que o primeiro conto da Cinderela era chinês, se eu não me engano, né? Não tenho certeza aqui, mas existe o conto da Cinderela em várias partes do mundo, adaptados às suas realidades regionais. Que, na verdade, o Sim. conto de fada é justamente o conto folclórico, né? Que é esses contos da região, né? E Fabrício, eu queria como uma. Você tem mais alguma coisa em relação ao desenvolvimento infantil? Que eu teria uma última pergunta para fazer, para a gente finalizar a nossa live, que depois vai vir o curso dos contos de fadas com o Fabrício. Ai, ai. Ai, é em relação. Pode falar. Não, pode falar, pode fazer a pergunta. Então, seria em relação, assim, por exemplo, tem alguns contos que são mais, digamos assim, trazem algumas realidades mais chocantes, assim, por exemplo, a gente pega o Barba Azul, né, em que ele matava as esposas, né? A gente pega, por exemplo, Sherazade, em que ela conta um conto por noite para sobreviver, né? Para ela não ter a pena de morte, né? Enfim, todos esses contos, eles chocam um pouco, né? Eu, inclusive, recentemente, eu tenho um livro aqui em que tinha um Barba Azul. E a Manuela tinha falado assim, não, mamãe, lê esse aqui para mim. Eu falei, não, não vou ler, não. Ela foi lá, pegou e leu. Por conta própria. E aí, enfim, e aí, o que você achou, filha? Ai, mamãe, achei legal.
Achei bem emocionante. Ela falou desse jeito. E no final, os irmãos salvam a esposa do Barba Azul, né? Enfim. Mas o que que você acha, assim, que você tem a dizer pra gente em termos, assim, o meu ponto de vista é um ponto de vista de uma mãe que vê um conto desse e acha, não, eu acho que para uma criança de 7 anos, não sei se isso é adequado, né? De mostrar ou não. Ou tem que ter realmente esse critério, deixar para maior, como é que é? O que que a gente pode avaliar na hora de contar? Sheila, é o fato aí que a Manu trouxe, né? É, ela não viu o terror e a maldade Não, que ela não viu. nós adultos vamos olhar e enxergar. O livro ele não é nem tão descritivo assim nas mortes. Mas quando fala morte de um homem que manda matar a esposa ou que mata a esposa, E tem o vai vir na nossa quartinho, né? E cabeça, tem o sim, quartinho em que onde ele acontece. guardava. É, Vai vir na nossa cabeça tudo aquilo que a gente já viveu. Né? Então a gente não vai ficar imaginando e trazendo o nosso imaginário. A gente vai trazer a nossa realidade. Nua e crua. Né? sim, Nua e crua. sim, Sabe? Mas se você pegar esse conto, você vai ver que você consegue trabalhar com ele, inclusive a questão de feminicídio. Sabe? Introduzir coisas que são reais e duras numa vida real para a criança de forma leve e lúdica. É pesado para quem já viveu, porque a gente é adulto, a gente já viu tantas histórias, tantas barbaridades de tantas mulheres que foram assassinadas de tantas formas horríveis, e evoca dentro da gente sim. essa imaginação, sabe? Não é nem Uhum. imaginação, evoca na gente essas imagens reais que a gente já tem, essas histórias que a gente já ouviu, que a gente já sabe. Então a gente não imagina que ele, não, ele foi lá e aplicou um remédio, ela dormiu e morreu. Né? Não, a gente sabe como é que as mortes acontecem. A criança no seu imaginário, ela não vai ficar imaginando isso Sim. desta forma assim. Então, ele foi lá e matou, ok. O que é importante para ela ali? É um homem mau que está matando a moça que era boa, porque quis casar com ele, porque amava, ele enganou, então ele é mau. Né? Será que ele teve uma ação boa? O que é o principal do conto? É olhar o que é bom. Quem é bom agiu como bom. Quem é mau agiu como mal. Né? É que às vezes a gente quer exigir da criança, por exemplo, que ela só seja boa. Eu não sei vocês, né, que estão aí ouvindo a gente, né, não sei a Sheila, mas eu não consigo ser bom o tempo inteiro, não. Não Ninguém sei ser bom, consegue. Ninguém sabe? consegue. E muitas vezes, como adulto, quando eu entro em contato com a minha maldade, eu me frustro comigo mesmo. Agora, imagina uma criança, que o problema da criança não é se frustrar com ela, não. Sabe qual a pior frustração da criança? É quando ela frustra quem ela mais ama. Papai, mamãe, Sim, vovó, sabe? Vovô, titio. Gente, é uma dor para ela muito grande. sim. Então, quando a gente exige e só mostra que a vida é só boa, só tem coisa boa, só E tem que gente ela é boa, boa tudo e é que ela tem bom que e agir ela é bem. boa, sim, e só pode, né? Ela nunca pode nem ter pensamento. Você já imaginou que essa criança ela vai ter pensamento às vezes de querer ir lá e dar um beliscão no irmão porque o irmão tá, mas Sim, aí eu não sou boa. E ela vai crescendo com isso dentro dela, né? De não ser boa, de não ser boa. Então, assim, é necessário a gente trabalhar de uma forma geral. Inclusive esses contos que mostram, sabe? Mostrar de fato isso daí. Alguém que é ruim, sabe? Que mata, né, a esposa. Por que ele mata a esposa? Que ruindade, né? É bonito matar a esposa? É bom? Não é bom, né? Não é legal. Você mas viu aí que, olha, existe. mas existe. Exatamente, mas E existe. existe. Né? É justo o lobo ir lá e comer a Chapeuzinho Vermelho? Então, não. Não é bonito, não é legal, né? Mas no dia a dia aí tem aí a onça que come, né, a pessoa, a jiboia que engoliu a criança, e não sei o que Sim, acontece. É que é da vida, né? E muito mais, né? Existem aí.
pessoas que sequestram criança, que levaram embora para sempre, sumiu para sempre, e que então são frustrações que no conto de fada você consegue trabalhar de forma mais lúdica e amena. Não, a gente, enquanto adulto, não pode querer olhar o conto de fada como uma criança Um olhar enxerga, porque o nosso adulto, olhar já não é mais, exatamente. exatamente. Nosso olhar já não consegue mais, por mais que assim, mesmo eu tenho o costume de contar, né, de fazer contação de história. Quando dava aula eu fazia muito. Fiz vários, gosto, né? Quando eu estou com criança eu gosto de fazer a contação de história, gosto de levá-las a sentir essas emoções assim. Ah, mas a criança chora. Que bom, eu gosto que a criança chore mesmo, sabe? Então eu gosto de fazer isso, gosto de contar história, me emocionar, a Que criança vem chora, eu choro a também. emoção junto, né? Sim. Sim, Anderson faz isso gosto comigo, e acho gente, não dou bom. conta. Mas mesmo assim, né, o meu imaginário não é de uma criança mais. Né? Eu não Sim, tenho como me iludir. o nosso Mesmo olhar não é mais trabalhando assim, esse, não é né? mais. E isso a gente precisa ficar muito claro para quem vai contar a história, né? Não Uhum. precisa ter medo. Lógico, como eu falei, algumas coisas você não precisa, dependendo da realidade que a pessoa vive. Imagine uma criança que mora num local onde a criminalidade é muito alta, esses crimes ela já tem conhecimento no dia a dia. Vamos amenizar um pouquinho para ela não ficar com medo de Sim, né, todas as pessoas. Vamos amenizar nas idades menores. Quando ela tiver uma idade um pouquinho maior, vamos introduzir. Mas se é uma criança que não tem contato direto assim com essa criminalidade tão aberta, vamos apresentar na forma que ela consiga entender. Então, é melhor você fazer um estudo da realidade do que só da idade. Sabe? Do que só da sim, idade. De repente, uma criança perfeito, com 3 anos, ela acha muito legal a história do perfeito. Barba Azul, tem uma emoção total, e um menino de 7 anos depois lá que você contou, ele tá horrorizado. Por E quê? que está, Porque ele sabe que no caminho da casa dele teve uma mulher que foi esfaqueada e tal, e ele vai ficar pensando já vai começar a fazer essa relação. Né? sim, Então, a análise de contexto ela é mais eficaz do que a análise de idade para essa questão perfeito. assim. Né? E a forma de contar. Aí vai a forma de você ler a história, de contar. Né? Às vezes você vai saltar esse pedacinho aqui e ali, às vezes você vai acrescentar uma coisinha a mais. Ah, não, eu quero contar a história como ela é, mas vou acrescentar esse pedacinho aqui só para dar uma amenizada, porque ela vai lembrar daquilo lá. Né? Então, para não Sim, ir. Né? E não querer fazer a criança de boba também. Né? Pensar assim, ah, eu vou contar essa história que é para ela ficar com medo e me obedecer. Não pense que a criança não pega isso. Tá? Não pense que a criança não pega isso. É uma ela hora ela vai cair a percebe. ficha e ela vai perceber e ela começa a não mais confiar e acreditar no pai, na mãe, no professor, na professora, em quem é que esteja contando a história ali. Porque ela vai se sentir Sim, manipulada. Ela sim, vai se sentir manipulada. perfeito. Então, é importante isso. Tinha muita coisa Fabrício, ainda, né, Sheila? tinha Mas acho que muita. não vai dar Nossa, tempo, viu? a gente não conseguiu falar nem metade do que a gente tinha planejado. A gente ia falar de tantas coisas, né? Sim. Mas, Fabrício, eu quero te agradecer imensamente. Foi uma aula, eu anotei várias coisas aqui. Foi muito bom ouvir você, aprender com você. Eu me sinto muito grata por você ter aceito esse convite mais uma vez. Sinta-se muito em casa. Toda vez que você quiser fazer uma live, eu estou à disposição. E vamos ver, né, Jordânia? Vai ter que abrir um curso sobre isso, né? A formação do imaginário por meio dos contos de fadas, a psicologia dos contos de fadas. E como isso também, como o Fabrício bem colocou, né? Como isso vai preparando o terreno das nossas crianças para receber o evangelho, né? Para receber também, né? De forma com muito carinho no coração o que Cristo espera que todos nós, né, cuidemos com muito amor e carinho, que é a prática do Evangelho, enfim, de ler a Bíblia com muito amor e carinho. Né? Então, Fabrício, eu queria te agradecer e agradecer a todos que participaram. Né? E é Eu que agradeço, isso. Sheila. Muito Eu que obrigada. agradeço, né? E
Desculpem o nervosismo, né? Às vezes eu falo um pouquinho rápido, porque ainda mais sendo a primeira vez, a gente Nossa, acaba, mas você se né, saiu não sendo super tão bem. natural, né? Foi Eu que ótimo. agradeço e precisando, né, a gente está aí. Agradeço a todos Muito, que estiveram com a gente até aqui também. muito obrigada, meu querido. Sua bênção. Deus abençoe. Pessoal, a live vai ficar gravada, viu? Então, quem quiser assistir de novo essa aula aí maravilhosa do nosso fundador, é só acessar. Um beijo e fiquem com Deus. Também fica com Deus.